Olá, que bom que você veio hoje. Essa é a nossa 10ª videoaula e nessa videoaula começaremos o estudo de geometria espacial. Nosso primeiro tópico são prismas. Ok? Vamos lá? Muito bem. Começamos com a definição de poliedro. Poliedros são sólidos geométricos cujas faces são polígonos. Lembra, polígonos é uma figura fechada formada por segmentos de reta. Então, para ser poliedro, não pode ter nada arredondado, somente faces planas em forma de polígono. Muito bem. O que são as faces, afinal? Faces de um poliedro são os polígonos que formam o poliedro. Então, aqui eu destaquei as 3 faces que aparecem, a de cima, a da direita e a da esquerda. Não esquece que tem uma face embaixo, uma face na esquerda e uma face atrás. Arestas. Arestas são o encontro de 2 faces. Isso é uma aresta, tá? Então, aqui eu destaquei em vermelho as arestas desse poliedro em destaque. E tem os vértices. Num poliedro, os vértices são os cantos do poliedro. Aqui eu tenho 8 cantos. Tem 7 aparecendo aí e tem um lá atrás que não aparece pela posição da figura. Certo? Bom, os poliedros são classificados e poliedro significa o seguinte: poli, vários, edro, faces. Então, são sólidos geométricos formados por várias faces. Poliedro. Se eu tiver 4 faces, é um tetraedro. 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. 9 faces, eniaedro. 10 faces, decaedro. 12, dodecaedro, tá? E 20, icosaedro. Dependendo do número de faces, eu tenho um nome para os poliedros. Os mais comuns são os dessa tabela. Você pode consultar outras tabelas se quiser, por curiosidade, saber outros nomes para outras quantidades de faces. Prismas. Agora sim, dentro dos poliedros existem 2 grupos que são estudados, os prismas e as pirâmides. Prismas são sólidos geométricos que possuem 2 bases iguais. E as faces laterais são retângulos, porque nós vamos estudar apenas prismas retos. Então, ali embaixo eu tenho prismas de vários tipos em destaque. O nome do prisma depende da sua base. Se a base for um triângulo, o prisma chama-se prisma triangular. Se a base for um quadrilátero, o prisma chama-se prisma quadrangular. Se a base for um hexágono, o prisma é um prisma hexagonal. Então, a base do prisma é que dá um nome ao prisma. Lembrando que tem que ter 2 bases iguais e as faces laterais são retângulos, porque nós vamos estudar apenas prismas retos. Eu posso planificar um prisma. Então, eu tenho em destaque ali um prisma cuja base é um triângulo, então é um prisma triangular, que se eu planificar, vai formar os polígonos que constituem o prisma. Ora, tem 2 bases e as 2 bases são triangulares, então tem 2 triângulos. E como tem 3 retângulos formando as faces laterais que montam o prisma, a planificação fica sendo 3 retângulos e 2 triângulos. Dependendo do tipo de prisma, eu sempre posso fazer a planificação equivalente. Nessa planificação, se eu recortar, dobrar adequadamente e colar as faces, eu monto o prisma e tenho daí ele constituído. Prisma regular. Um prisma reto, nós vamos estudar apenas prismas retos. Existe o prisma oblíquo, que não faz parte dos nossos objetivos. Um prisma reto é regular quando sua base for um polígono regular. O que isso significa? Isso implica que as arestas da base terão a mesma medida e que as faces laterais serão todas iguais. Um prisma triangular regular será um prisma cuja base é um triângulo equilátero, com as 3 medidas dos lados iguais. Um prisma quadrangular regular será um prisma cuja base é um quadrado. E assim por diante. Se eu tiver um prisma hexagonal regular, a base é um hexágono regular. E como é que eu calculo o volume de um prisma? Bom, o prisma mais comum, que a gente mais usa, que a gente mais vê no dia a dia, é o prisma cuja base é um quadrilátero. Aí, a famosa caixinha. Aí eu tenho uma caixinha. O volume do prisma é o espaço interno disponível no prisma. Então você mora dentro de uma casa. Essa casa tem peças. Essas peças são formadas por paredes retangulares. Então você vive dentro de um prisma.
O espaço interno é chamado de volume. A unidade básica de volume é o cubo, ou seja, a determinação do volume está associada à quantidade de cubos que cabe dentro do prisma. Se eu tiver aquele prisma ali com 6 metros de comprimento, 4 de largura e 2 de altura, olha quantos cubos de 1 metro por 1 metro por 1 metro eu consigo colocar dentro dele. Bom, se tem 6 metros de comprimento, eu consigo colocar 6 cubos no comprimento. Se tem 4 metros de largura, eu consigo colocar 4 cubos na largura ou profundidade. Isso dá 6 vezes 4, 24 cubos. Só que isso é a primeira camada, porque tem 2 metros de altura. Haverá espaço para uma segunda camada. Então, para saber o volume de um cubo, para saber o volume de um prisma, no caso de uma caixinha, eu vou multiplicar o 6 vezes 4 e multiplicar por 2, vai dar 48. Qualquer prisma eu calculo o volume fazendo área da base vezes altura. Então, se eu calcular a área da base, que é a quantidade de cubos que cabe na base, e multiplicar pela altura, que é a quantidade de camadas de cubo, eu vou ter o volume todo do prisma, certo? Então, a área da base vezes a altura é o modo de calcular o volume de um prisma. E essas medidas de capacidade para a gente fazer alguma associação. O que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é um cubo de 1 metro, pensa, 1 metro. 1 metro por 1 metro por 1 metro. O mais próximo disso seria uma caixa d'água, tá? Em forma de prisma quadrangular. Tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ali dentro cabem 1000 litros de água. Se eu tiver 1 decímetro cúbico, o que é 1 decímetro cúbico? É um cubo que mede 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. 1 decímetro são 10 centímetros. Então, se eu tiver um cubo que mede 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura, isso corresponde a 1 decímetro cúbico. E essa quantidade, o volume desse prisma, equivale a 1 litro. Então, tu pode pensar num refrigerante de 1 litro. Aqueles antigos refrigerantes de vidro, ali tinha 1 litro. Essa é a quantidade de líquido que cabe dentro desse prisma de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. E o que é 1 centímetro cúbico? 1 centímetro cúbico é um cubinho que mede 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Ele é bem pequeno, tá? 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Ali dentro cabe 1 ml. 1 ml, que às vezes tu coloca numa seringa para dar antibiótico ou remédio para uma criança, por exemplo, 1 ml é o equivalente a 20 gotas. Então, se você pegar um vidrinho e pingar 20 gotas, vai encher esse cubinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Então, são medidas, são relações entre volume e capacidade para te ter ideia das quantidades envolvidas na determinação do volume. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 mililitro ou 20 gotinhas. Tem 2 prismas especiais que merecem um estudo à parte. O primeiro deles é o paralelepípedo retângulo. É um prisma formado por faces retangulares. Aí está em destaque no desenho. Então ele tem um comprimento que eu chamei de A, uma largura que eu chamei de B e uma altura que eu chamei de C. O volume, como a gente já viu em outro slide, é só o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Nós vamos calcular a área desmontando o paralelepípedo dos retângulos que constituem ele e ainda podemos calcular a maior medida que cabe dentro do paralelepípedo, que eu destaquei ali em laranja e é chamada de diagonal. Por curiosidade, a diagonal de um paralelepípedo é a raiz quadrada do comprimento ao quadrado mais a largura ao quadrado mais a altura ao quadrado. Mas não te preocupa, isso aí vai ser abordado nos exercícios e exemplos que nós vamos fazer ainda. Mas esse é o paralelepípedo, tá? É a famosa caixinha. Existe o cubo. O cubo é o dado, certo? Todos devem ter algum tipo de jogo em casa que usa dados. O dado é um exemplo apropriado de cubo. E o que é um cubo? É um prisma cujas faces são quadrados. Então, se as faces são quadrados, ele mede o mesmo comprimento, a mesma largura e a mesma altura. Todas as medidas têm a mesma dimensão, o mesmo comprimento. Então, como é que eu calculo o volume, por exemplo? É só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. A vezes A vezes A. Também tem a área total. A área total vai ser, de novo, desmontando o cubo, e ele tem 6 quadrados, então vai calcular a área de um quadrado e multiplicar por 6. E a diagonal que a gente vai falar mais adequadamente quando fizermos exemplos a respeito.
Certo? Então essa videoaula foi sobre um estudo inicial de prismas, que é uma espécie de poliedro que compõe o conteúdo de geometria espacial. Ok? Ainda faltam os exemplos e exercícios. Obrigado pela companhia, bons estudos, nos vemos por aí. Até mais!